Glória a Jesus. Eu quero deixar uma palavra para vocês aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 16, versículo de número 13. Glória a Deus. Precisamos estar sensível à voz do Espírito Santo, à voz do nosso amigo, do nosso consolador, aquele que nos ajuda a orar, que quando nós estamos sem força, o Senhor vem e nos fortalece, para que nós venhamos entender qual a sua boa, perfeita e vontade do Senhor. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo de número 16. É isso? Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 13. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Gênesis 16, versículo de número 13. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava. Tu és Deus que me vê. Amém? Aplaude o Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias eu estava fazendo as coisas lá em casa e eu vi uma frase. E o Espírito Santo falou no meu coração para falar um pouquinho para você sobre a mulher chamada Agar. Agar foi uma mulher que teve a sua vida marcada, teve a sua história contada por abandono, desprezo e desonra. A Bíblia diz que Agar era a serva de Abraão. E aquela mulher, naquela época, os homens, eles poderiam ter servas, ter concubinas, outras mulheres para servir. Sara não poderia gerar, então Abraão falou assim, olha, a Sara falou assim, então faz o seguinte, você se deita com Agar, a nossa serva, e ela vai gerar e vai ter um filho, e assim aconteceu. A palavra do Senhor vai nos dizer que Abraão, ele sai com Agar, se deita com Agar, e Agar engravida. E nasce um menino chamado Ismael. Aquele menino quando Agar engravida, ela começa a sentir o desprezo daquelas pessoas que no momento que ela precisou, que eles precisou, ela pôde servir. Agar ela começou a sentir o desprezo da sua família, da sua senhora Sara e do seu senhor Abraão. A palavra do Senhor vai nos dizer que Agar, ela sai da casa dos seus senhores, e ali ela, desesperada, sem saber o que fazer, Abraão coloca na sua mão um pouco de água, um pouco de pão ali, talvez em um alforje, e ela sai, ela se desesperada, sem saber o que fazer, ela ali senta debaixo de uma árvore, e ali naquele desespero, Agar sem saber o que fazer, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor visitou Agar naquele dia, amém? Levante a tua mão direita para o céu. Eu quero declarar, profetizar e ministrar sobre a tua vida. Prepara-te, porque durante esses dias tu terás um encontro com o Deus de Israel. E o Senhor vinha me falando sobre encontros, sobre homens de Deus, mulheres de Deus que tiveram um encontro com o Senhor, que tiveram experiências com o Deus do céu, o Deus de poder, o Deus que transforma e o Deus que restaura. Agar, quando ela achou que não tinha mais jeito, quando ela achou que estava ali sendo despojada, estava ali sendo abandonada pela sua família, e quando ela achou que não tinha mais o que fazer, o Senhor fala com Agar e diz, mulher, volta para a sua senhora, volta para a sua casa, volta para o lugar onde você estava, porque é lá que eu vou te exaltar. A Bíblia diz que Agar, quando ela vê o Senhor, quando ela tem um encontro com o Deus dos céus, quando Agar tem um encontro com o Deus que criou, a Bíblia diz que ela diz uma frase, ela coloca o nome de Deus com aquilo que ela sentiu, com aquilo que ela teve experiência naquele dia. Ela diz assim, ó, tu és o Deus que me vê. E durante esses dias eu vinha falando e eu vinha pensando, tem pessoas que têm vivido a graça de Deus, mas não têm vivido o amor do Senhor. Não consegue
sentir o cuidado do Senhor, não consegue sentir a graça de Deus. A Bíblia diz que Agar, ela coloca o nome do Senhor, diz de como? O Deus que me vê. Sabe por quê? Porque ela entendeu que quando ninguém mais o via, que quando ninguém mais enxergava, que quando ela não servia mais para nada, o Senhor brada e diz assim: mulher, eu sou o único que posso te ver em meio à circunstância e meio à aflição. Que quando o homem rejeita, eu sou o único que invisto na tua vida e acredito que da sua vida, do seu ventre, vai sair um menino, que ele também será um menino grande. Tem mais, ele será um menino de flechas, um flecheiro, um menino de foco, um menino de objetivo. Sabe por quê? Porque quando o homem despreza, quando o homem não precisa mais, quando o homem rejeita, quando o homem abandona, o Senhor vai ao teu encontro e diz assim: eu sou o único que posso te ver quando o homem não mais te vê. Então essa palavra, ela foi como uma flecha no meu coração. E eu peguei a Bíblia, mostrei para o pastor, e eu lembrei daquele hino que vocês devem conhecer. Para um pouquinho só para falar para eles. Que diz assim, ó: tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não te vê. Tu és o único, Senhor, que pode nos ver. Então talvez você tenha vivido uma vida marcada por tristeza, rejeição, abandono, decepções. Talvez as pessoas, quando precisou de você, quando você podia ajudá-las, elas estiveram no seu pé. Então quando você não tinha mais nada para oferecer, quando o seu dinheiro acabou, quando a sua saúde acabou, quando o seu vigor acabou, quando a idade chegou, elas te abandonaram. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: que o Senhor, Ele é o único que te vê quando ninguém mais te vê. Agar, ela teve uma vida marcada. Agar, ela teve uma vida marcada por feridas. Talvez Agar, ela poderia levar aquele sentimento de abandono, de rejeição para o resto da sua vida. Mas sabe o que é que eu acho lindo na palavra do Senhor? Escute isso: Deus sempre usa alguém ou te dá algo para alegrar o teu coração. Para quê, pastora? Para que esses sentimentos, para que essas mágoas do passado, para que essas feridas venham ser saradas pelo Senhor. Precisamos sair um pouco da religiosidade e entender o amor de Deus em nossas vidas, porque Ele é o único que pode nos ver. Você lembra de Saulo? Saulo era um homem extremamente religioso, um homem, a Bíblia diz que Saulo, ele respirava a ameaça de morte. Você entende uma coisa dessa? Um homem que no seu coração, na sua mente, no seu sangue, ele queria matar aquele que servia a Cristo, aquele que falava de Jesus, aquele que curava enfermos, aquele que libertava pessoas. Então Saulo, ele fala assim: olha, me dá uma carta aí para que eu possa acusar, para que eu possa matar todo aquele que fala desse aí que está falando que é o Messias, que é o Filho de Deus. A palavra do Senhor diz que Saulo, ele estava irado. Saulo, ele respirava a ameaça de morte, até no dia que Saulo tem um encontro com Deus Todo-Poderoso. Quando às vezes precisamos cair do cavalo para entender que toda honra, toda glória e todo poder está na mão do Senhor. Saulo caminhando, cheirando, respirando a ameaça de morte, achando que ia matar o povo de Deus, que ia tirar as palavras da boca dos homens de Deus, das pessoas que acreditavam, que guardavam a sua fé. Ele cai do cavalo. E quando ele cai do cavalo, pastor, o que acontece? Fica cego. E quando ele fica cego, pastor, o que acontece? Ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem é que está falando? Quem é que está dizendo isso? Ele diz: eu sou Jesus.
aquele que você persegue, pois bem, levanta daí e vai para uma casa de um homem, ele vai impor as mãos sobre a tua cabeça e você vai ficar curado, você vai voltar a enxergar, para mostrar para você que eu tenho um plano na sua vida. E quem tem um encontro com Jesus, meu amado, quando alguém tem um encontro com Jesus, você entende que você nunca vai ficar só, porque Deus é o único que te vê no secreto, no oculto, quando ninguém mais te vê. Amém? Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus.